Olá, quarto ano B, aqui é a professora Renata. Voltei para explicar a aula de língua portuguesa de hoje. Hoje é dia 25 de março de 2021. Para isso, vocês devem pegar o livro didático de língua portuguesa Aprender Juntos e abrir na página 10 para reler o poema A Fada das Crianças. Nós trabalhamos ele na segunda-feira na aula de língua portuguesa. Eu já fiz o vídeo com a leitura e vocês podem reler de novo no livro. Vocês já responderam as perguntinhas da página 11 e hoje nós vamos continuar com as questões nas páginas 12 e 13. Na página 12, nós temos os exercícios 4, 5 e 6. Eu vou ler para vocês. 4. O que a palavra cor-de-rosa geralmente indica? O que você entende quando o poema diz que a fada é de um longínquo reino cor-de-rosa? Vocês vão colocar a resposta aqui, certo? 5. O poema apresenta elementos relacionados a alguns dos 5 sentidos, que são visão, audição, tato, olfato e paladar. Releia os versos a seguir e depois responda as questões. Os versinhos são esses aqui. E pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia. Aqui tem uma imagem, tá vendo? Letra A. As expressões destacadas fazem referência a 2 cores. Que cores são essas? As expressões destacadas são as que estão mais fortes nos versinhos, tá vendo? Aqui e aqui. Está relacionada a 2 cores. Quais são elas? Escreve as cores aqui. Letra B. Copie aqui desses versos 2 ações que revelam gestos, movimentos com a mão. Escreva aqui. Letra C. Quais são os sentidos que aparecem representados nos versos? Explique sua resposta. Nesses versinhos, quais são os sentidos que aparecem lá? E coloca o porquê que você colocou esse sentido aí, tá? Lembrando que os sentidos são visão, audição, tato, olfato e paladar. Na questão 6, vocês vão marcar um X na alternativa que corresponde a um verso do poema que se relaciona ao sentido da audição. Qual é o órgão mesmo da audição? É o ouvido. Então, vocês vão colocar um X no verso que tem a ver com o sentido da audição, certo? Vamos para a página 13. Aqui nós temos a questão 7. No poema, há palavras que indicam qualidades e características dos substantivos, isto é, dos seres e objetos. Observe as palavras que indicam as qualidades e características do substantivo fada. São essas daqui: misteriosa, leve e graciosa. Isso quer dizer que a fada é misteriosa, leve e graciosa. Tá? A sua tarefa será descobrir no poema palavras ou expressões que indicam qualidades ou características dos substantivos listados a seguir. Desses substantivos aqui, ó: reino, noite, sonhos e figuras. Uma dica para fazer essa atividade, ó: para descobrir que palavras e expressões são essas, faça uma dessas perguntas para cada um desses substantivos. Como era o reino? Como era a noite? Como eram os sonhos? Como eram as figuras? Como vocês vão saber? Relendo o poema. Volta lá na página 10, leia novamente e procura. Achou a expressão ou a palavrinha que é a característica desses substantivos? Coloca aqui na frente deles, certo? Agora tem uma coisa aqui que é super importante a gente saber. Quando se conta uma história, é importante descrever como são as personagens e o ambiente em que os fatos acontecem. Para descrever a personagem, você deve apresentar informações sobre a aparência dela, o jeito de ser, as preferências, o modo de falar e etc. Para descrever o ambiente em que as cenas acontecem,
Você pode usar expressões como reino muito distante, floresta encantada, castelo mal assombrado, céu iluminado e etc. Isso torna a história mais interessante para quem a lê ou ouve. Na questão 8, vocês vão responder. O poema A Fada das Crianças apresenta elementos que costumam aparecer em qual dos gêneros textuais a seguir? Eles costumam aparecer em uma piada, em uma receita, em um cartão postal, em um conto de encantamento ou em uma notícia? Coloca um X na resposta que vocês acham correto. Bom, esta foi a aula de língua portuguesa de hoje e logo estarei explicando para vocês a aula de geografia. Até mais!